Bem, então, retomando mais uma terça-feira, mais um dia de trabalho, a gente está retomando a partir de hoje, praticamente da mesma forma em que nós trabalhávamos antes da pandemia. Então, só para poder lembrar, em questão de horários, embora isso a gente publique também no centro, na página do centro no Facebook, na própria descrição do nosso grupo de mensagens Simplesmente Amor lá do WhatsApp, nós também colocamos as formas de trabalho, mas que fique então registrado, pelo menos a partir de agora, até uma segunda orientação, a gente vai ter sempre a nossa abertura de trabalhos aqui, a partir de 18 horas até as 19 horas, a gente vai retomar o atendimento fraterno, que as pessoas possam se sentir à vontade para poder vir conversar. Como a gente sempre esclarece, não é nenhuma terapia, mas é simplesmente uma escuta amorosa e uma forma de a gente saber que pode contar com alguém de confiança para poder expor alguma dificuldade, compartilhar alguma alegria, também é bom, né? Atendimento fraterno não é só quando tem problema. Então, essa é a nossa ideia. Depois, de 15 para as 7 até às 7 horas, a gente tem o passe entre os trabalhadores. Depois de 7 da noite até às 7h30, nós temos uma apresentação de um estudo, que é essa apresentação que nós temos agora entre 8h30 e 9 horas, e depois dos passes, a partir de 7h30 da noite, a gente tem os passes e os inícios dos trabalhos de cada terça-feira, como é regular, tá bom? Então, mais uma vez, voltando a dar boa noite para todos, aqueles que eu já cumprimentei, Vitória, Isabela, Paula, Andréia também, Larissa, Carlos, boa noite. Então, todos sejam muito bem-vindos e a gente inicia agora com uma oração nossos trabalhos de hoje, tá bom? Alguém se habilita? Alguém quer fazer uma oração para começar? Gisele, quer fazer uma oração? Não? Nicolau? Não? Adriano? Tá bom. Então, vai ser eu mesmo. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor, bom Deus, divino, amado Mestre Jesus, meiga e bem-amada Mãe Maria, invocamos as vossas luzes, a vossa força, a vossa orientação, para mais uma noite de trabalho, para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos profundamente pela nossa semana, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos por todas as condições de que desfrutamos, agradecemos pelo entendimento, pela compreensão, agradecemos pelo acolhimento, que sabemos que é perene. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa oportunidade de aprendizado em mais esta encarnação. Agradecemos por toda a proteção, por todas as bênçãos, por toda a luz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então, como eu disse antes, nós vamos retomar o funcionamento que nós estávamos tendo, um pouco antes do fechamento, de todo o trabalho que nós tivemos, ou que não tivemos durante o período da pandemia. Embora a pandemia não tenha passado, a gente recomenda, claro, que nós continuemos tendo cuidado, né? Há pessoas que ainda se ressentem, as vacinas estão se mostrando extremamente eficientes, mas, de todo modo, sempre é bom a gente se cuidar, e isso significa ter respeito e cuidado com o nosso semelhante também, né? Então, para a gente ter a apresentação do estudo hoje, a nossa querida Maria Clara vai se posicionar aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui, Maria Clara. Pronto. Para a gente poder... Boa noite para a Maria Clara. Vem cá.
Oi, pessoal, boa noite. Vai ser mais alto que eu. Isso. Tá bom. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós sabemos que as bem-aventuranças foram declaradas, trazidas pelo Mestre no Sermão da Montanha. E mais especificamente, esta que eu a escolhi, dentre todas, são vários capítulos no Evangelho que falam dessas bem-aventuranças. E essa eu a escolhi porque ela traz um questionamento quando o mestre diz e estabelece como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. E, por consequência, ele condena, através dessas qualidades, dessas virtudes, a violência, a cólera e até mesmo a expressão descortês para com os semelhantes. Então, na verdade, ele traz dentro desta máxima, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdariam a terra. E aí, então, nós vamos ter que entender o que isso quis significar para nós e trazê-la principalmente para a nossa vida, né? Do cotidiano. Jesus, ao declarar as bem-aventuranças, ele deu ênfase a essa máxima ao afirmar, então, que os mansos herdariam a terra. O que é ser manso? É ser dócil, sereno, puro, calmo, suave, domado. Eis aí uma situação bastante complexa, porque não é simples, não é fácil vivenciar essas virtudes diante das vicissitudes a que somos jogados quase que todos os dias, né? No dia a dia. E quando se está tudo bem, maravilhosamente, é bom, é fácil, né? Ser respeitoso, ser manso. Mas e quando você está numa situação bastante difícil, trabalhosa, complicada, e você tem que atender ao próximo com doçura, com mansuetude, com paciência? É nessas horas que a gente precisa de ajuda, né? Do mundo espiritual. E vamos lembrar que quando Jesus fez esse sermão do monte, ele fez para quem? Àquela época era um povo hebreu, que era um povo bravio, um povo guerreiro. Imagine vocês, um povo que aguardava o Messias, que viesse lutar contra a opressão pelo romano, a opressão que eles sofriam. Mas Jesus diz para eles assim, depois de milhares de anos, daquela travessia, daquela dificuldade, ou seja, para falar para um povo hebreu, ainda muito instintivo, muito aguerrido, que eles deveriam ser manso e pacífico. Imagina o susto. Então, os apóstolos ficaram bastante incomodados, mas o que queria, então, Jesus dizer à época, quando fez essa declaração? Mas como? Seria essa declaração um encorajamento à ociosidade mental? Ser manso e pacífico? Estaria, então, dando ensejo a um questionamento em muito... Claro, se a época era assim, ainda hoje é. Como triunfaria
o bem em meio à incapacidade de reagir, ainda que pacificamente, considerando que o mal é atrevido e contundente em todos os níveis. Ele nos alcança, porque ele chega e se interfere em nossa vida mental, física, a nossa vida psicológica, emocional e até espiritual. Então, qual seria o verdadeiro sentido dessas palavras? Ou melhor, dessa promessa? Os mansos herdariam a terra. Então, ficou aí uma pergunta no ar. Como se interpretar isto? Nécio Lúcio, um espírito, através de Chico, trouxe a interpretação e o entendimento e o verdadeiro significado desta máxima, alertando que, como trata-se de uma resultante, é do comportamento humano diante das vicissitudes a que somos submetidos no caminhar, né, evolutivo. Não houvera, então, Jesus elogiado, no caso, a preguiça que se mascara de humildade, nem a covardia que se veste de candura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Então, ele já começou dizendo, não estamos aqui, Jesus não veio falar e até alicerçar ou permitir que houvesse a preguiça, a covardia, não. Então ele alerta, pois a quem se afeiçoar a semelhante artifícios, ou seja, a preguiça, mascarada de humildade, né? A covardia vestida de candura, sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e endurecidos. Inécio, então, mais uma vez afirma, na realidade, esta máxima exalta a cortesia de que somos credores uns para com os outros. E aí ele relembra as máximas, essas bem-aventuranças, ele coloca alguns outros comportamentos dentro desta mesma linha. E ele salienta: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto da bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde passarem. E abençoados sejam os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa a todos. Portanto, nosso querido mestre nos deixou diretrizes inequívocas
passos, atitudes, pensamentos, rumo à evolução espiritual, ainda em vestes físicas. Ou seja, alcançaríamos o céu na terra. Portanto, o Mestre Jesus, ao nos afirmar, naquela ocasião, ainda naquela ocasião, ele trouxe toda uma complementação, a cereja do bolo. Em verdade vos digo que a eles, os mansos e pacíficos, pertencerá o domínio espiritual da terra. Porque todo aquele que lhe acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e respeito é o Senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Pois bem, aqui está traduzido o que significa herdariam a terra. Nada mais é do que ter o domínio espiritual da terra. Por quê? Se você trata o seu irmão, o seu semelhante, o seu igual, o mesmo desigual, com amor e respeito, o que você terá de volta? Os seus corações. Então, você ganharia com isso o domínio espiritual da terra. Então, você vai herdá-la. Então, você será, né, aquele em que lhe será retribuído exatamente o que você deu. Ele está falando sempre da lei do retorno, lei de causa e efeito. Então, essas normas que são trazidas, essas diretrizes traduzidas em lei, e nesse caso, especificamente nessa máxima, que são 9 ao todo, ditadas no monte, rege aí as normas de amor e respeito. E eu vou repeti-las para que a gente introjete, né? E guarde-as em nós para a gente começar a exercitá-las e percebê-las durante o nosso dia a dia. Ou então não vamos herdar a terra. Trato ameno, gesto de vontade e verbo de compreensão para com o próximo. Equilíbrio e gentileza para com nossos companheiros de jornada. Saber tratar os desiguais com espírito e serviço. Isso é um dever cristão. Repetir a mesma lição para que o próximo lhes aproveite. Porque nós sabemos que cada qual tem o seu grau de entendimento e vamos repeti-la tantas vezes quanto for necessário. Eu seria, então, um modelo de perseverança, de paciência. Então, nós temos aí essas diretrizes para herdarmos a terra. Ou, como diz no Pai Nosso, trazer o céu à terra. E pensando nisso, eu trouxe uma oração de Emmanuel. E essa oração, ele meio que ele deu uma nova veste. Claro que ele não quis mexer na oração do Pai Nosso, mas ele deu uma nova interpretação, trazendo exatamente para o sentido de coordenar, de orientar os nossos passos aqui. É bem Emmanuel, né? Ele sempre se preocupou em trazer para a gente modelos e fixar os comportamentos, porque é justamente essa atitude é que nos eleva, né? Que facilita a nossa evolução. E aí, então, ele fez essa versão para esta oração, que também é uma solicitação ao Pai, como é a do Pai Nosso. E tanto é que ele utilizou um nome bastante sugestivo, Oração Nossa.
E aí, então, ele começa: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Eis a oração nossa, quase o pão nosso de cada dia, né? Podemos pensar assim, uma oração nossa de cada dia. Nós temos também uma máxima a ser lembrada agora, que para nós espíritas é muito importante, de muito valor, porque ela diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Veja bem, desde os primórdios dos tempos, onde nós, quando aqui começamos a nossa jornada, nós tínhamos como companhia os nossos instintos. Ainda estavam no começo da evolução. E depois de alguns milênios, conseguimos avançar e recebemos a inteligência. Portanto, hoje nós temos a razão com a inteligência, os instintos com as emoções e os sentimentos. Trata-se de dois polos, de duas balanças, ou melhor, duas asas. Porque o resultado que aguardamos, que queremos, a humanidade busca, é a angelitude. Então, todas essas regras, ou essas normas, essas máximas, era para que a gente aprenda a equilibrar esses dois polos equidistantes, essas duas asas, fortalecendo-as, razão, emoção e sentimento. É isso? Então, para que a gente aprenda e fortaleça e consiga, de alguma forma, crescer, evoluir, alçar o voo e alcançar o céu aqui na Terra, ainda, né? Ainda nesse corpo físico. Por isso, educa e edificarás o paraíso na Terra. Essa foi o estudo de um só dos capítulos, que são vários os capítulos que falam de várias dessas bem-aventuranças, né?
que são 9 ao todo, declarada no monte por Jesus. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa lembrança e dessa interpretação que o Lúcio nos trouxe, bastante enriquecedora. Eu imagino que essa interpretação de Jesus, claro, que interpretou para os seus apóstolos, ele passou para os seus apóstolos esta informação, que eles inclusive buscaram por ela, mas ficou para eles. Agora nós recebemos, através do Chico e o Nécio Lúcio, essa verdadeiro sentido da massa, que herdaríamos a terra. Obrigada, e que Deus os aproveite e que os oriente, e vocês tenham, de fato, as bem-aventuranças durante essa semana, hoje, agora e sempre, como diz Emmanuel. Obrigada. Bom, a gente agradece muito, viu? Obrigada pela apresentação do estudo. Acho que foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, eu adorei também. E é extremamente importante que a gente vá buscando, né? Porque se Jesus veio e nos trouxe tantos ensinamentos, né? A nós cabe o mínimo, que é aprender e praticar, porque as lições foram todas passadas, né? Então, a gente precisa ainda trabalhar um bocado. E a questão de ser pacífico, realmente, né? A tendência da gente é entender ser pacífico como se abstrair de qualquer atitude, mas a gente pode ser pacífico e ser ativo, né? A questão é muito mais na forma como nós vamos exercer a nossa atividade. Ser pacífico não significa ser passivo, é diferente, né? A gente pode ser ativo, ativo no bem, ativo na caridade, como ensinou, trouxe tantas lições para nós o apóstolo Paulo, né? Então, espero que tenha sido uma boa reunião para todos, e agora acho que todos podem lembrar da água que está aí. Deixa eu ver, cadê a minha garrafinha? Ficou lá. Então, pergunta para o pessoal se tudo bem que a gente já vai encerrar aqui, se o pessoal já... Porque o pessoal está trabalhando ali dentro, sabe? Como eu tinha dito para vocês, a gente está retomando as atividades praticamente no mesmo esquema que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Então, a gente tem, a partir de 7h30, a aplicação dos passes em todas as pessoas que estiverem aqui presentes, e na sequência a gente já inicia os trabalhos de cada terça-feira, conforme a gente tem sempre lembrado, né? Cada terça-feira a gente tem um tipo de trabalho, então esses trabalhos vão ocorrendo. E a partir de 8h30 a gente vai continuar tendo esse encontro virtual. A gente manda um grande abraço para todos que estão fora daqui, seja aqui em São Paulo mesmo, seja em outra cidade, que todos recebam o nosso carinho e que a nossa semana seja de paz, de muita harmonia, tá bom? Então, como o trabalho acho que ainda continua, a gente vai aqui permanecer juntos e fazer agora uma oração para nós pedindo e invocando os nossos bons amigos espirituais que fluidifiquem a nossa água. Como nós já falamos aqui também muitas vezes, a água, ela é frutificada, ela recebe os bons eflúvios dos nossos bons amigos, ela pode ser utilizada durante a semana, e a gente já sabe que até no nosso conhecimento ainda tão pequeno, embora a gente ache que seja um conhecimento muito grande, científico e tudo mais, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Mas mesmo no nosso conhecimento, a gente sabe que a água, ela recebendo uma energização, essas vibrações positivas, ela vai ter propriedades
boas, positivas também, e ela vai atuar exatamente na onde nós estivermos precisando, né? Porque a gente sabe que a gente sempre recebe na medida da nossa necessidade. O fortalecimento da nossa fé, da nossa entrega aos desígnios divinos é sempre nesse sentido, que Deus nos ajude na medida daquilo que seja a nossa necessidade, né? Que a gente queira o que Deus quer para nós. Tá bom? Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos amigos espirituais, a todos os mentores dessa casa, a todos aqueles que participam aqui conosco em vibração, em pensamento, ainda que não estejam em presença física, a todos aqueles que mesmo distantes estão conosco em vibração e pensam, entram em sintonia com a vibração desta casa abençoada, nós pedimos as bênçãos de Deus, de todos os nossos amigos, profundamente agradecidos por todas as bênçãos que já recebemos, por todas as condições que já dispomos em nossa vida. Agradecemos aqui encarnados por essa oportunidade, a oportunidade de resgatar as nossas muitas dificuldades, os nossos muitos equívocos, a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de aprender mais. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, Pai e Mãe, que sois todo poder e bondade. Gratidão eterna e pedimos, humildemente, que a nossa semana seja de paz, que cada lar de cada pessoa aqui em sintonia, encarnada ou desencarnada, seja envolvido pelo manto divino de luz e paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, como a gente sempre coloca, para todos que quiserem, vamos lá, todos que quiserem se manifestar, falar uma boa noite em conjunto, que a gente aproveite esse momentinho, pelo menos para ver através do quadradinho da tela. Ô, Vitória, que bom te ver, Paulinha, Isabela. Olha, eu vou falar o nome de todo mundo, é uma alegria a gente se ver, né? Então, que coisa boa, que cada um esteja super bem onde estiver. Larissa, um beijo para você, que bom te ver. Aí, olha, até vou virar aqui para mostrar o pessoal aqui no centro. Olha, vou virar devagarinho para não dar tontice em ninguém. Olha aí, tá vendo? Ó, estão todos aqui, todo mundo falando um tchau. Alguém quer dar mais algum recadinho? Não? Então, a gente encerra assim por hoje. Ai, deixa eu arrumar aqui direitinho, senão fica torto, gente. Pronto, acho que está pegando todo mundo. Então, bom, uma boa noite para todo mundo. Até a semana que vem. A minha mãozinha está aqui, tchau. E a gente encerra a reunião. Beijo para todos. Simone, todo mundo. Tchau. Tchau.